Na década de 60, começa um fator político que vai fundamentar o que vai causar no Rio de Janeiro depois. Movimentos ideológicos resistindo à queda do Goulart, a tomada de poder das Forças Armadas, tentaram fazer suas revoluções. E cada grupo desse, né, se inspirou em guerrilhas. Então teve o modelo chinês, que era a guerra em área de mata, a contra-guerrilha cubana, a tomada dos sindicatos como da Rússia. Esses caras eram diferentes a motivação deles para o nosso criminoso. A motivação deles era ideológica. O dinheiro era um meio para a causa. Não é igual ao nosso criminoso. O nosso criminoso, o assalto é um meio para o dinheiro. Quando esses caras começam a ser presos, eles vão parar todos juntos. Tanto o criminoso comum, né, que só fazia por motivação de dinheiro, mas esses caras. E isso causou um network nos presídios. O criminoso de guerrilha, ele tinha uma organização melhor. Ele tinha organização do bando, ele tinha um pouco de estratégia, ele tinha direção. O criminoso normal, ele tinha disposição, mas ele não tinha essa visão de mercado. E aí ele percebe, se eu tiver um bando, eu não tomo baque dos outros bandos. Quando eu disputar alguma coisa, eles começam a migrar um para outro. Contudo, o criminoso de guerrilha, ele não se mistura para crime normal. Mas o criminoso normal, ele absorve muitas dessas coisas do crime de guerrilha. E aí você tem a fundação, na década de 70, na rebelião de Ilha Grande, da Falange Vermelha. O Comando Vermelho nasceu dentro de um presídio em Ilha Grande, no litoral do Rio de Janeiro, durante o regime militar. Na Ilha Grande se misturou os presos e teve o início dos crimes de facção. O primeiro movimento de facção foi esse. E aí começou a aliança entre os bandos. Bando do fulano, bando do não sei o que, começaram a se alinhar e virar uma coisa só. E eles trabalhavam numa bandeira só, então eles também tinham cooperação entre eles. Então fulano sabe por onde chega a arma. Você começa, o primeiro personagem, que é o contrabandista, e isso define muita coisa. Por quê? O Brasil, ele tanto não produz a droga, como ele também não produz as armas. O Brasil, ele é exportador. Mas para você exportar material ilegal, você precisa ter rotas. Quem tem essas rotas é o contrabando. Na década de 70, começa, por essa cooperação de facção, somar habilidades. O objetivo de todo mundo é lucrar. Eu não sou bom de bala, pra mim isso é difícil. Mas atravessar a fronteira pra mim é fácil. Eu já fazia isso pra trazer coisa, muamba. Agora eu faço isso pra trazer arma, pra trazer não sei o quê. O grande lucro ainda é o roubo e sequestro. E o crime, ele ainda não virou cultura. Era bem uniforme, era bem restrito. Tá? Então a violência naquela época, ela era pontual e chocava. Em 70 já começa, mas em 80 se consolida a maconha. Os criminosos, eles se refugiavam em locais pouco patrulhados. O Estado, ele vai dar mais atenção às pessoas que influenciam mais ele. Então ele dá mais atenção às zonas nobres e vai dando menos atenção às zonas pobres. Os criminosos, no geral, eles se consolidavam ali. Porque como tinha pouco policiamento, era mais interessante ficar ali. E ali começou a se perceber que no território dava pra ganhar um dinheirinho vendendo maconha. O lucro da maconha, ele é até 3 vezes, cada R$1 volta vezes 3. Lucro vezes 3, quando você não é bom gestor, é lucro pra caramba, tá? Maior do que quase todos os comércios que existem. Mas quando você não é bom gestor, não dá pra todos os gastos. Qualquer viatura da polícia dava porrada ali, te pegava, o pessoal te dedurava, e aí tu ia perdendo. Mas começou a se produzir um criminoso diferente, que era o traficante. Mas basicamente ainda era baseado na maconha. Aqui começa o traficante, década de 70. Na década de 80, o traficante do varejo da maconha, ele avança pra cocaína. E aí começa o problema. Porque a cocaína é vezes 8 o lucro. Vezes 8, tu é um merda de gestor. Mas é tanto lucro que dá pra administrar. E aí você começa a profissionalização do crime. As armas começam a chegar, mas as armas que chegam aqui, elas vêm pelas rotas de contrabando e elas não têm uma fonte certa. Era assim, dissolveu um exército, acabou a guerra do Vietnã, caraca, sobrou arma pra caramba, alguém lá desviava. E as armas que chegavam aqui, então, eram refúgio. Mas aqui, na década de 80, você tem a primeira apreensão de fuzil. Se você tem a primeira apreensão, é porque já havia fuzil. E isso chega junto por causa da cocaína. Porque o lucro da cocaína começa a valer. E o cara, pra não perder o território pra outro bando, ele começa a botar. O lucro da cocaína é tão grande que você anula praticamente os outros tipos de roubo. Começou a parar de ter roubo de carro forte, começou a parar de ter roubo de banco, diminuiu. Por quê? O Rogério Lingruber, história do Comando Vermelho, ele se posiciona pra dentro da facção, que era de assaltantes, no geral, e fala, irmão, vale muito mais a pena, é muito menos perigoso eu traficar.
A polícia não roda aqui mesmo, caralho. Eu só não posso deixar os outros bandos chegarem na gente. Ele começa a expandir e profissionalizar a função traficante. E aí vai deixando a função assaltante para baixo. Vai diminuindo. E aqui começa a tomada de território. Qual o problema aqui? Na década de 80, como as comunidades começaram a concentrar quem vendia, a polícia operava atacando a comunidade, atacando o local, que tinha arma, que tinha defesa de território, que os criminosos também, esse vendeu pouco. O cara roubava e voltava à comunidade. E aí a polícia ia lá confrontar. O Brizola, ele colocou uma regra que só podia ter operação se tivesse um porquê. Tipo assim, tinha que ter todo uma justificativa para poder operar no período do mandato dele. Sem justificativa, você era punido, alguma coisa do tipo. A grosso modo, quem era a polícia da época, eles dizem que eram meio que impedidos de ir. Não pode. É só da comunidade para fora. Comunidade para dentro não se mete. Só se tivesse uma hiper justificativa, às vezes tinha, às vezes não tinha. Mas foi exatamente nesse período que o tráfico, ele dá o salto de franquia varejo para tipo empresa. E agora a facção começa a ter mais monopólio. Da transição de 80 para 90, começa a não existir mais favela independente. Toda a comunidade começa a ter uma facção. E aí ficam duas. Comando Vermelho e TCP. 80 e 90 só tinha essas duas. A chegada da cocaína profissionalizou a missão. Agora valia mais a pena ser traficante. Mas ainda tinha muita gente que era especializado nas outras atividades. E aí começa... Quem é dono de boca já tem a sua. Então, porra, eu não tenho, mas tenho disposição, tenho arma. Sequestro. Sequestro no Rio de Janeiro. A violência aumenta tanto por causa da disputa territorial que o Rio de Janeiro chega ao número alarmante na primeira série histórica dele de 7 mil homicídios. É maior que hoje, tá? Porque acontece o efeito oposto. Se eu não faço o necessário que precisa para manter aquele problema pequeno, ele vai se expandindo. Eu tinha que lutar contra 2 braços, agora eu luto contra 10 braços. E eu continuo com o mesmo efetivo. Então, quando eu sou muito superior a alguém, eu não preciso de tanta força. Só minha demonstração, o cara recua. Mas quando a gente fica em nível pareado, competitivo, você não precisa baixar a cabeça, tu compete. E aí começa a guerra sem parar. Começa a se fazer o estudo de homicídios e a gente vai para 7 mil, chega a 8.592. Começa a aparecer na televisão a guerra do Santa Marta, noticiado na TV, a polícia tentando invadir 3, 4 dias, e marginal trocando tiro e impedindo e não deixando um lado da comunidade tomado por um, outro lado da comunidade tomado por outro. Outra coisa, os criminosos que não tinham território começam a atacar com sequestro. Com 91 sequestros em 90, e batemos em 95, 122 quando começa a cair. A DAS começou a quebrar um por um. E aí o número de sequestro, o Rio de Janeiro chegou a não ter sequestro durante muito tempo. Por quê? O tráfico também cumpria a missão de dar emprego para todo mundo. E aí, no ano 2000, não existe mais no ano 2000, comunidade que não tenha facção. Existem áreas pobres que não tem nada, mas também não é de interesse. Mas todo local de interesse tinha facção. Você não podia estar aqui e ser independente. Todos os independentes ou entraram com a facção ou morreram. Aqui acaba. Quanto mais território tu tem, mais lucro você tem pra facção. E o lucro da facção, ele é centralizado pelos donos da favela. Então, assim, o lucro da Rocinha é do dono da Rocinha. Ele paga uma caixinha pra estar no Comando Vermelho. E ele tem um acordo de cooperação, ele recebe gente do Comando Vermelho dependendo de como for, e ele também tem que dar apoio nas guerras quando o Comando Vermelho decidir. É assim que funciona, meio que são várias empresas unidas na mesma bandeira. E aqui, essas várias empresas começam a invadir territórios da rival, que é o TCP. E aí você tem diversas condições de guerra. E o que define ser uma facção ou outra? O fator histórico da região e as fontes de lucro. Hoje, às vezes, o mesmo cara que traz a rota pro Comando Vermelho também traz pro TCP. 2002, você tem a rebelião de Bangu 1. O UE, ele tinha matado o Orlando Jogador, que era o dono do Complexo Alemão. No final, ele morreu. Criou-se o ADA. O ADA eram os caras que eles não tinham facção. Eles não eram nem de um nem de outro. Eles se alegaram independentes, aí o nome é Amigo dos Amigos, tá? O ADA também lucra em território. Ele já vem com algumas favelas grandes, Vila Vintém, etc.